Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes. Estou gravando esse vídeo aqui para dar umas explicações aí para vocês sobre como que nós vamos resolver esse mapa aqui, né, da disciplina de máquinas de fluxo aí, tá? Pessoal, o mapa ele tem todo um contexto aqui que seria legal que vocês fizessem uma leitura, tá certo? Até para entender tudo certinho, tá? Ele tem um texto muito bacana aqui da gente fazer uma leitura. Eu vou pular diretamente para o problema aqui para a gente tentar reduzir um pouco do tempo do vídeo, tá? Então a ideia é a seguinte, né, que na atividade de hoje você será o engenheiro responsável por analisar a melhor opção de empreendimento para uma área rural que possui um rio com vazão disponível para a utilização de 12 metros cúbicos por segundo, tá? Esse rio ele possui uma queda da água de 90 metros de altura, tá certo? Buscando a instalação de uma pequena usina para geração de energia elétrica para a gente analisar os seguintes cenários aqui que nós temos, tá? Então a ideia é, utilizando um gerador elétrico de 10 polos, tá certo? E a velocidade de rotação específica, tá? Qual seria a opção de turbina aqui para essa nossa situação, tá certo? Bom, pessoal, então vamos coletar alguns dados aqui da questão para ver como é que nós vamos fazer, né, essa resolução, para a gente identificar qual que seria a melhor turbina aqui, tá? Foi dado para a gente, então, uma vazão aqui, tá certo? De 12 metros cúbicos por segundo, tá? E uma altura de queda aqui de 90 metros, tá certo? Pessoal, normalmente quando a gente vai fazer escolha aqui, ou cálculo desses geradores, tá certo? A gente não costuma falar do número de polos, tá certo? Mas sim do número de pares de polos que eles têm, tá? Então, como nós temos 10 polos aqui no gerador, nós vamos considerar 5 pares de polos, tá certo? Então, nas equações que nós temos aqui para cálculo de velocidade de motor e tudo mais, geralmente a gente leva em consideração pares de polos e não polos individuais, tá certo? Bom, considerando a aceleração da gravidade aqui como 9,81, tá? Eu vou iniciar então a escolha, pessoal, desse nosso gerador, calculando aqui, tá certo? Uma grandeza da física que nós chamamos de salto energético, tá? A gente representa aqui pela letra Y. A ideia central desse salto energético é o seguinte, pessoal, ele basicamente representa para a gente a diferença de energia mecânica entre dois pontos, tá? Ao longo aí de uma linha de fluxo, tá certo? Que geralmente aí nós estamos aqui em um conduto forçado ou um canal aberto, que é o caso aqui do nosso rio, tá? Então, a ideia desse salto energético é que ele representa a diminuição, né? Ou seja, a redução da energia total, tá? Disponível no escoamento aí entre dois pontos, beleza? E temos uma equação matemática bastante tranquila para calcular ele, que é dada por G vezes H, tá? Lembrando que isso aqui tem uma demonstração matemática, ela é oriunda da equação de Bernoulli, tá? Que vocês estudaram lá em fenômenos de transporte. Mas aqui a gente vai usar ela da forma prontinha aqui para aplicar, tá? Já que o livro texto de vocês, ele traz também ela já pronta e deduzida para nós, tá? E aí nós vamos entender depois como que esse salto energético ele vai entrar aqui nos nossos cálculos, tá? Então nós vamos multiplicar aqui a aceleração da gravidade, vezes aqui, a altura de queda que nós temos, e esse valor aqui ele deu 882,9, e a unidade de medida aqui do nosso salto energético é joule por quilograma, tá certo? Seguindo aí a metodologia que o livro texto de vocês nos traz, tá? Então aí agora, pessoal, conforme ele mencionou pra gente aqui, nós temos uma velocidade de rotação específica aqui que nós vamos encontrar ela, nós vamos calcular e a gente consegue encontrar isso com o número de polos do motor, tá? Então, para a gente calcular essa rotação do motor, nós geralmente representamos ela pela letra N, tá certo? Temos uma equação aqui, Z é igual a 3.600 dividido por N, tá? Essa daqui é a equação de velocidade em RPM para motores, é bem comum ali na área de elétrica, tá? Então, onde esse Z aqui, pessoal, ele representa para a gente o número de pares de polos, tá certo? Não de polos, mas sim de pares de polos, tá? Então, se eu isolar o N aqui, pessoal, a gente vai consegue encontrar aqui a nossa rotação do motor. É só fazer 3.600 dividido pelo número de pares de polo, que no nosso caso aqui é 5, tá? Isso aqui vai me dar uma rotação de 720 RPM, rotações por minuto, tá? E aí, pessoal, eu vou fazer uma conversão disso aqui para rotações por segundo, tá certo? Mais à frente ali eu vou mostrar para vocês o porquê, Então, se eu tenho rotações por minuto, para transformar em rotações por segundo, é só dividir por 60, tá certo? Isso vai me dar 12 rotações por segundo aqui, tá? E aí, gente,
Nós vamos então aqui seguir a filosofia, a metodologia do livro de vocês. A gente vai calcular a velocidade de rotação específica, que é dada por NQA, tá certo? Com o valor desse NQA aqui, pessoal, eu consigo determinar qual é o melhor tipo de turbina a ser utilizada, tá certo? Então esse NQA aqui, ele é dado por uma equação meio feia aí, tá? Mas é só a gente vir aqui fazer a aplicação dela na calculadora bem tranquilo, tá? Então nós vamos utilizar 10 a terceira, que é uma constante da equação, vezes N aqui, ó, que é a nossa velocidade de rotação em RPS, por isso que eu já fiz a transformação dela aqui, que multiplica aqui, ó, Q elevado a 1/2, ou simplesmente raiz quadrada de Q, tanto faz, tá? Dividido aqui, ó, por Y elevado a 3/4, né? E lembrando aí da matemática que 3/4 é a mesma coisa que a raiz quarta de Y ao cubo. Tanto faz, tá certo? Mas eu posso jogar na calculadora desse jeitinho aqui, tá? E com o valor desse NQA, pessoal, que é uma grandeza adimensional aqui, a gente consegue olhar numa tabela que está no livro texto de vocês e já determinar qual é o melhor tipo de turbina, tá certo? Então, ó, substituindo os valores que eu tenho aqui, 10 a terceira, o nosso N aqui, ó, 12 RPS, tá? Que multiplica aqui, nossa vazão é 12 metros cúbicos aqui por segundo, elevado a 1/2, né? Dividido por 882,9, elevado a 3/4, que é o salto energético aqui que a gente calculou, tá certo? Então, quando a gente faz esses cálculos aqui, eu até recomendo que vocês façam uma calculadora científica aí, tá? Podem fazer ele por partes e substituindo. O valor que eu tive aqui foi 256,65, tá? Eu queria aqui, pessoal, só fazer o cálculo junto com vocês aqui na calculadora, para vocês terem uma ideia aí de como que nós vamos fazer a aplicação, tá? Eu não vou fazer corte no vídeo não, eu só vou arrumar a minha calculadora aqui. Espera aí. Deixa só eu abrir a melhor visualização para ela possível aqui, deixa eu abrir o meu notes aqui, tá certo? Então vamos lá, só para fazer esse cálculo aqui junto com vocês, tá? Vocês vão pegar uma calculadora científica mesmo, tá certo, pessoal? Fica melhor aí para a gente poder calcular, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 10, tá certo? Ó, elevado aqui a terceira, que multiplica aqui, ó, tá? 12, estou fazendo esse cálculo aqui, ó, que multiplica, e eu vou apertar o botãozinho de fração aqui, ó, x sobre y, tá? Que fica bem nessa posição, independente do nome aqui que vocês estejam utilizando, tá? Então ele abre uma fração, nós vamos colocar aqui, ó, 12, vou apertar o botão de elevado, ó, x elevado a y, e aqui em cima eu vou colocar uma fração, tá vendo? Ó? Então eu consigo colocar uma fração aqui, então vamos colocar 1 sobre 2, tá? Do lado de baixo aqui, ó, nós vamos colocar 882,9, tá? X elevado a y, vamos colocar uma fração aqui na potência e nós vamos colocar um 3 sobre 4, beleza? A hora que a gente aperta igual aqui, ó, nós temos esse valor aqui de NQA, tá? Então, na calculadora científica é bem tranquilo de fazer, beleza? E aí, pessoal, se vocês olharem lá no livro texto de vocês, tá certo? Eu confesso para vocês que agora eu perdi a página. Será que eu anotei aqui? Não, eu não anotei. Mas está na página, se não me falha a memória, 183, uma coisa assim, tá? Depois vocês podem procurar essa tabela, tá no livro texto de vocês. Eu realmente esqueci de anotar a página aqui. Mas é tranquilo, acho que é 183 ou 153, uma coisa assim. Vocês vão encontrar ela ali, não tem problema, tá? Então, ó, 2 modelos de turbina atendem aqui o nosso projeto, beleza? Eu tenho aqui uma turbina hidráulica Francis rápida, ó, tá? E ele diz pra gente que o nosso NQA para essa turbina é de 200 até 320. Como o meu 256 aqui, essa turbina resolve o nosso problema, tá? Ou a turbina Dérias, tá certo? Ó, o NQA dela vai de 200 até 450, então o valor que a gente encontrou aqui está dentro, tá certo? Da margem aqui de NQA dessa turbina, tá? Então essa daqui é a metodologia que o livro texto de vocês traz, beleza? Ele tem um exemplo ali resolvido também, até um exercício resolvido. Só ver se eu consigo localizar a página aqui para mostrar para vocês, tá? Pera aí, pessoal, não vou cortar o vídeo não, tá certo? Mas enfim, ó, página 173, tá certo? Ele já começa a trazer essas equações aqui pra gente, resolve alguns exemplos ali, tá? Deixa eu ver se essa tabela vai aparecer. Não apareceu.
Mas enfim, tá? E vocês conseguem encontrar no livro o texto ali de vocês depois. Então, ó, só como